O guarda-caça se vira e olha para ela inexpressivo. Um veado. Eu quis dizer, retruca ela um pouco agitada, o que é incomum. Eu quis dizer que tipo de veado? Vermelho, responde o guarda-caça. Um veado vermelho. Ele se volta novamente para a estrada, fim de papo. Miranda gira o corpo para nos olhar por cima do encosto do assento e murmura sem emitir som. Ele é gato, não é? Samira e Emma fazem que sim com a cabeça. Então, em voz alta, ela diz: Você não acha, Katie? Ela se inclina e cutuca meu ombro um pouco forte demais. Não sei, respondo. Observa a expressão impassível do guarda-caça no espelho retrovisor. Será que ele percebeu que estamos falando dele? Caso tenha percebido, não dá nenhum sinal de que esteja ouvindo, mas mesmo assim é constrangedor. Ah, mas você sempre teve um gosto estranho para homens, Katie, diz Miranda rindo. Miranda nunca gostou de verdade de nenhum dos meus namorados, um sentimento que, curiosamente, costumava ser mútuo. Eu, com frequência, tinha que defendê-la quando estava com eles. Acho que você os escolhe, disse ela certa vez, para serem o anjinho que fica no seu ombro dizendo: Ela não é uma boa companhia, essa aí, fique longe dela. Mas Miranda é minha amiga mais antiga, e nossa amizade sempre superou qualquer relacionamento romântico. Quer dizer, da minha parte. Miranda e Julian estão juntos desde a faculdade. Eu não sabia direito o que pensar de Julian quando ele entrou na nossa vida, no fim do primeiro ano. Nem Miranda, ele era uma espécie de anomalia em comparação com seus ex-namorados. Devo admitir que houvera apenas um ou dois que servissem de comparação, ambos projetos como eu, nem de longe tão bonitos e sociáveis quanto ela, caras que pareciam viver em um estado permanente de incredulidade por terem sido escolhidos, mas Miranda sempre gostou de um projeto. Então Julian parecia óbvio demais para ela, com sua predileção por pobres e desamparados. Ele era impetuosamente bonito, autoconfiante demais. E essas foram palavras dela, não minhas. Ele é muito arrogante, disse ela. Mal posso esperar para fazê-lo engolir essa atitude da próxima vez que ele vier para cima de mim. Eu me perguntava se ela realmente não percebia como ele espelhava com precisão a arrogância e a autoconfiança dela. Julian continuou tentando, e todas as vezes ela o repelia. Ele vinha falar conosco, com ela, em um pub, ou esbarrava nela por acaso, depois de alguma aula, ou entrava de um jeito casual no bar da sala comum dos estudantes do primeiro ano da nossa faculdade, supostamente para encontrar uns amigos, mas passava a maior parte da noite sentada à nossa mesa, dando em cima de Miranda com uma franqueza constrangedora. Mais tarde entendi que, quando Julian quer muito alguma coisa, ele não deixa que nada fique no caminho. Ele queria Miranda, muito. No fim, ela se rendeu à realidade da situação. Também o queria. Quem não ia querer? Ele era lindo, ainda é. Talvez ainda mais, agora que a vida aparou um pouco sua perfeição e sua desenvoltura. Eu me pergunto se seria biologicamente possível não desejar um homem como Julian, ou pelo menos não sentir atração por ele. Eu me lembro de quando Miranda nos apresentou no baile de verão, quando enfim começaram a namorar. Eu sabia exatamente quem ele era, claro. Tinha testemunhado a saga toda, a caça dele a Miranda, as recusas dela, as tentativas intermináveis dele, até o momento em que ela aceitou o inevitável. Eu sabia muitas coisas a seu respeito. A faculdade que ele frequentava, o que ele estudava, o fato de que jogava rugby. Eu sabia tanto que tinha quase me esquecido de que ele não tinha ideia de quem eu era. Então, quando ele me deu um beijo na bochecha e disse: É um prazer conhecê-la, Katie, de forma bastante formal, apesar de estar bêbado. Pareceu uma grande piada. A primeira vez que Julian dormiu na nossa casa, Miranda, Samira e eu moramos juntas no segundo ano da faculdade. Dei de cara com ele saindo do banheiro com uma toalha amarrada na cintura.
Eu me esforcei tanto para parecer normal, para não olhar seu peito nu, os ombros largos e musculosos ainda molhados e reluzentes depois do banho, que falei: Oi, Julian. Ele pareceu segurar a toalha com um pouco mais de força. Olá, ele franziu a testa. Ah, isso é um pouco constrangedor. Acho que não sei seu nome. Eu me dei conta do meu erro. Ele tinha esquecido quem eu era. Provavelmente tinha esquecido, inclusive, que me conhecera. Ah, falei estendendo a mão. Eu sou a Katie. Ele não apertou minha mão e percebi que cometi outro erro. Fui formal demais, esquisita demais. Em seguida, me ocorreu que também poderia ser porque ele segurava a toalha com uma das mãos e a escova de dente com a outra. Desculpe! Então ele abriu aquele sorriso encantador e ficou com pena de mim. E aí, o que você fez, Katie? Eu o encarei. Como assim? Ele riu. Que nem no livro, disse ele. O que Cat fez? Sempre gostei desse livro, mas não sei se deveria. Pela segunda vez, ele abriu aquele sorriso, e por um instante pensei ver parte do que Miranda enxergava nele. Essa é a questão quando se trata de pessoas como Julian. Nas comédias românticas, alguém tão bonito quanto ele provavelmente seria escalado para interpretar o canalha que talvez se regenerasse e se arrependesse de seus pecados no fim. Miranda seria a rainha do baile, escrota que guardava um segredo sombrio. A menina insignificante e tímida, eu, seria a personagem boa, inteligente e totalmente incompreendida que no fim das contas salvaria o dia. Mas as coisas não são assim na vida real. Pessoas como eles não precisam ser desagradáveis. Por que eles dificultariam a própria vida desse jeito? Eles podem ser pessoas incrivelmente encantadoras. E pessoas como eu, insignificantes e tímidas, nem sempre se revelam as heroínas da história. Às vezes, temos nossos próprios segredos sombrios. A pouca luz que ainda havia se extinguiu. É praticamente impossível enxergar qualquer coisa que não seja a massa negra das árvores de ambos os lados. A escuridão tem o efeito de torná-las mais densas, mais próximas, quase como se estivessem nos encurralando. Com exceção do ruído do motor do Land Rover, está tudo silencioso. Talvez as árvores também abafem os sons. Na frente, Miranda pergunta ao guarda-caça sobre o acesso. Esse lugar é realmente remoto. É 1 hora de carro até a estrada? Responde o homem. Com o tempo bom. 1 hora? Pergunta Samira. Ela lança um olhar nervoso à Priya, que observa a paisagem crepuscular, a lua tremeluzindo por entre as árvores refletidas em seus grandes olhos escuros. Observo lá fora pelo vidro traseiro. A única coisa que vejo é um túnel de árvores diminuindo conforme nos afastamos até se tornarem um ponto negro. Mais de 1 hora, responde o guarda-caça, se a visibilidade for pouca ou as condições estiverem ruins. Será que ele está gostando disso? Levo 1 hora para ir até a casa da minha mãe, em Surrey, e a casa dela fica a uns 95 quilômetros de Londres. Parece inacreditável que esse lugar fique dentro do Reino Unido. Sempre achei que esta pequena ilha que chamamos de lar estava superlotada. Do jeito que meu padrasto gosta de falar dos imigrantes, era de se imaginar que estivesse correndo risco de afundar sobre o peso de todos os corpos espremidos. Às vezes, diz o guarda-caça, nesta época do ano fica impossível usar a estrada. Quando cai uma nevasca, por exemplo, isso deveria estar no e-mail que vocês receberam de Heather. Emma faz que sim com a cabeça. Estava. Como assim? A voz de Samira está inconfundivelmente esganiçada. Não teremos como sair? Tem esse risco, responde ele. Quando neva muito, o caminho fica intransitável. É perigoso demais, mesmo com pneus apropriados. Durante pelo menos umas 2 semanas por ano, no total, Corin fica isolado do restante do mundo. Isso pode ser aconchegante, se apressa em dizer Emma,
talvez para coibir todas as outras interjeições preocupadas de Samira. Empolgante, e mandei comprar bastante comida. E vinho, acrescenta Miranda. E vinho, concorda Emma. O suficiente para umas 2 semanas e precisamos, acho que exagerei um pouco. Planejei um pequeno banquete para a noite de Réveillon. Ninguém está prestando muita atenção nela. Acho que estamos todas preocupadas com essa nova constatação sobre o lugar no qual vamos passar os próximos dias. Porque há algo inquietante nesse isolamento, em saber como estamos longe de tudo.